Olá, meus queridos do Cursinho Humanista, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de hoje. Eu sou a Jéssica, muito prazer. Teve algumas modificações com o número de aulas que serão postadas por semana, então ao invés de duas, terão uma aula por semana de física. Teve essa mudança em outras matérias também. E o professor Douglas, que é o professor que vocês já conhecem, vai dar a aula relacionada à explicação da matéria e eu vou dar a aula relacionada à resolução de exercícios da aula que ele deu. Entendido? Então, tudo jóia. Vamos começar a aula de hoje. Como vocês estão vendo aqui na tela, né, no fundo, essa é a lista que foi deixada no link, provavelmente no link de Drive, na aula 9. Foram deixadas então essas duas questões. A questão 1, ele fala o seguinte: 3 corpos X, Y e Z estão eletrizados. Então eu já quero colocar aqui, já vou rascunhando para não me perder na questão. Nesse caso, a questão ele tem um enunciado super curto, né? Tem 2 linhas só. Só que vocês têm que prestar atenção que às vezes os enunciados são enormes. Então é muito bom que vocês já estejam preparando. Vocês vão lendo a questão e já vai anotando as informações importantes, como estou fazendo aqui. Eu tenho 3 corpos eletrizados: X, Y e Z. Certo? Tá. Vamos continuar aqui. Se X atrai Y e este repele Z, podemos afirmar certamente que... vamos ler de novo. Se X atrai Y... uma informação super importante. O X, ele tendencia a se direcionar ao Y e vice-versa. Y também se sente atraído por X. Tá bom? Tudo bem até aqui? Ótimo. E este repele Z. Gramaticalmente falando, quando eu falo este nessa situação, eu estou me referindo ao elemento anterior, que é o Y. Aqui, ó. Então, o que se repele do Z? É o Y. Então, eu vou manter aqui a setinha se direcionando ao X do Y, né? Porque ele afasta do Z. E o Z também vou colocar a setinha para lá, se afastando do Y. Então, só recapitulando a aula passada com o professor Douglas, vocês lembram que o professor Douglas disse que quando a gente fala de relações de carga, a gente está falando de uma relação de equilíbrio? Como assim, professora? Por aqui, ó, por exemplo, por aqui, essa situação aqui que a gente vê, a gente já consegue concluir que X e Y são de cargas opostas. Mas como, professoras? Porque vocês imaginem o seguinte: eu não sei qual carga que eu não sei qual que é positivo, qual que é negativo, certo? Mas se os dois atraem um ao outro, isso quer dizer que, por exemplo, eu vou desenhar aqui com quadrado e círculo, porque eu não sei qual que é qual, né? Os dois se atraem e são de cargas diferentes. Isso quer dizer que o X tem um excesso de cargas quadrado, que eu não sei qual que se é positivo ou se é negativo. E ele tá louco para entrar em equilíbrio, porque ele tem excesso. O Y também, só que ele tem excesso de bolinha. Então, quando eles
estão próximos, eles se atraem, porque eles querem entrar em equilíbrio. Porque um está carregado demais em uma carga e o outro está carregado demais na carga oposta. Agora, o Z se repele do Y. O Y e Z se repelem. Porque os dois possuem a mesma carga em excesso. Então, eles não querem ficar com a mesma carga. Eles querem entrar em equilíbrio. Então, tudo que ele não quer é ficar perto do Y, porque ele não quer ficar com mais excesso dessa carga. Entendido? Então, ok, vamos ler as nossas alternativas. A. Y e Z têm cargas negativas? Y e Z. Olha, são a mesma carga. Poderia ser. Mas aí que está o pulo do gato. Eu não sei qual é a carga. Por isso que eu coloquei bolinha quadrada. Porque eu não sei qual é a carga. Se é positivo, se é negativo. E eu não tenho nada que possa comprovar. Então eu não posso afirmar isso. Eu não posso afirmar que as duas são negativas. Pode ser positivo também. Opa, eu confundi. Então aqui a A está incorreta. Tá bom? O B. X e Z têm cargas de mesmo sinal. Como a gente consegue ver aqui, ó, o X é quadrado, Z é círculo, né? São de cargas opostas, são de sinais diferentes. Então também está incorreto. X e Z têm cargas de sinais diferentes. Essa resposta está correta. Mas só por precaução vamos ler a última. X, Y e Z possuem o mesmo sinal. Não, é absurdo, certo? Eles não têm a mesma carga. Todos eles não. Senão, todos eles iam se repelir. Correto? Tudo bem até aqui? Então vamos para a próxima questão. Vamos abrir aqui. Questão 2. Quando o corpo possui carga neutra, significa que ele possui? Então aqui, vou até grifar de vermelho aqui o que a gente vai trabalhar nessa questão. A gente vai trabalhar o conceito de carga neutra. Vocês viram a semana passada os conceitos de corpos carregados positivamente, negativamente, e corpos que possuem uma carga neutra. O que isso significa? Isso significa que você tem o mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons no mesmo corpo. Tudo bem? Então tá. Então vamos seguir aqui lendo as questões. Quando o corpo possui carga neutra, significa que ele possui A. mais elétrons do que prótons? Não, porque eu estou falando aqui, ó, de um corpo que já está em equilíbrio. Ele já está equilibrado. Não tem mais um, não tem menos outro. Quando tem o número de prótons maior do que de elétrons, é um corpo carregado positivamente. Tá? Ele é carregado positivamente. Aqui, vou até fazer a segunda opção, né? Nenhum a alternativa B. Nenhum próton ou nenhum elétron. Então, essa alternativa é a alternativa que vem para te confundir, meus queridos alunos. Vem para te confundir. Então, vamos pensar numa seguinte situação. Eu vou usar como exemplo um exemplo parecido com o que o professor Douglas usou na aula dele, tá? Vamos pensar o seguinte. Se eu em um corpo eu tenho aqui
50 prótons. Certo? E eu tenho um corpo aqui. 50 elétrons. Você concorda comigo que eles estão em equilíbrio? Porque eles se anulam. O mesmo número de cargas positivas eu tenho de cargas negativas. Então, eles se tornam um corpo de carga neutra. Ou seja, não necessariamente vai ter não vai ter nem próton nem elétron. Eu acho que muito pelo contrário. Ele vai continuar tendo próton, vai continuar tendo elétron, só que de mesma quantidade, o que faz com que essas cargas se anulem, ok? Então, equilíbrio. Lembre bem. Alternativa C. Eu já vou aqui riscando aqui o A e o B. Alternativa C. Mais prótons do que elétrons? Não. Mais prótons que elétrons é carga positiva, né? E a alternativa D. O mesmo número de elétrons e de prótons. Isso mesmo. Isso que é o conceito de carga neutra. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Ok? Então, por hoje é só a resolução de exercícios, né? E eu quero ressaltar o cuidado na hora de ler as questões. Principalmente se tratando de questão de Enem. Esses dois exercícios não são exercícios do Enem, mas vocês já puderam ver que em poucas linhas já dava para se confundir com algumas coisas, alguns conceitos, né? Então tomar muito cuidado, porque Enem às vezes tem 5 linhas, 10 linhas de enunciado, então tomar muito cuidado com isso. Prestar atenção, grifar, anotar do lado, circular, o que vocês puderem fazer para destacar partes importantes do exercício, joia, tá? Então por hoje é só. Muito obrigado por ter acompanhado a aula. Boa semana para todos, bons estudos e até a próxima.